A coluna Eu Quero Saber está de volta ao Bom Dia Paraíba. Depois do recesso de fim de ano, Paulo Souto está aqui com a gente para tirar as dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo, bem-vindo de volta. Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado. O pessoal estava procurando por ti na rua, ligou para cá. Já disse, dia 14, Paulo está de volta. E aí eles mandaram muitas perguntas para a gente. A primeira de hoje é do Antônio Duarte Neto. Ele quer saber: qual a distinção entre convenção coletiva de trabalho e dissídio coletivo? Quando deve ser instaurado um dissídio coletivo? Antônio, primeiro vamos falar da distinção. A convenção é um acordo entre os sindicatos, certo? Há um acordo, eles fazem aquela convenção. O dissídio coletivo só vai ocorrer quando alguma coisa não se chegar a um acordo e os sindicatos decidem propor perante a Justiça do Trabalho uma ação que chama-se dissídio coletivo. Ela deve ser proposta quando? Quando terminar as negociações e o sindicato, por uma determinada cláusula, não chegou a um acordo, eles botam um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Beja, de João Pessoa. Qual será o valor da contribuição previdenciária com base no novo salário mínimo? E quando vai ser esse vencimento? Essa pergunta da Beja aí encabeça uma série de perguntas sobre esse novo valor do salário mínimo, Paulo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é da Beja, é seu Beja. Eu conheço esse senhor, gente Olha, finíssima, desculpa, amigo meu. Beja, Não, é seu Beja. Não, mas Beja, a gente chama ele de Beja. Imaginei que fosse. Olha, o vencimento, primeiro, vai ser R$ 144,80, Beja. E o vencimento é só em fevereiro. Porque muitas pessoas, quando acham que o salário mínimo entrou em vigor, já pagam o INSS sobre o valor do novo salário em janeiro. Mas não, ele paga na competência 01, que vence no dia 17 de fevereiro. Desculpa aí, viu, seu Beja? Nada pessoal. Não, mas pelo nome... Seu Beja, né? Ele adorou. Agora a pergunta da Rosa Maria, que é de Cabedelo, também com relação a esse novo valor do salário mínimo. Ela quer saber o seguinte: qual o valor dos descontos do Vale Transporte e do INSS a partir do dia 1º de janeiro, com base nesse novo salário mínimo, Paulo? Olha, o desconto do Vale Transporte será de R$ 43,44. E do INSS você pode descontar R$ 57,96 do salário do empregado. O Vale Transporte, desde que você conceda o Vale, você desconta. E o INSS, o desconto é facultativo, mas geralmente alguns empregadores descontam, outros não. A gente tem aí as artes com resumo dessas informações. Esse novo salário mínimo que já está em vigor, R$ 724. O Vale Transporte corresponde a 6%, R$ 43,44. O INSS um pouquinho mais alto, 8%, corresponde aí a R$ 57,92. A Adriana Montenegro também faz uma pergunta, Paulo, com relação a essa mudança aí do valor do salário mínimo. Qual será o valor por hora a ser pago a uma empregada doméstica com base no novo valor do salário mínimo? Exatamente, o valor por hora agora é R$ 3,29. O valor da hora, porque muitos empregados trabalham o quê? 4 horas por dia. Então você pode calcular o salário dele por hora. É muito fácil, né? É muito fácil, tem a fórmula ali, é 220, divide o salário por 220, você tem o valor por hora. Aí está apresentado o valor do salário, R$ 724, o valor do dia, que é R$ 24,13, e a hora, que é R$ 3,29. Subiu um pouquinho a diferença aí para o ano passado, ficou em cerca de R$ 50, quase isso, né? Quase do isso, salário anterior. Próxima pergunta agora é do Antenor Medeiros da Nóbrega. Como eu devo proceder para contratar uma empregada doméstica que irá trabalhar conosco durante os 2 meses em que eu irei tirar férias na praia de Cambainha? Olha que curioso, Paulo. Isto ocorre muito, essa época que nós chamamos a época de veraneio aqui em Cabedelo. E também em Jacumã. O que é que você deve fazer? Um contrato por experiência de 30 dias, prorrogável por mais 30. Já que ele vai passar 2 meses, ele prorroga por mais 30 dias. Agora, eu alerto que, caso uma empregada doméstica engravide neste período, ela tem estabilidade no emprego. Antigamente não tinha, mas a partir de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho reformulou um enunciado e deu estabilidade a quem é contratado por prazo determinado. É justo também, né? É justo. Claro. O José Teixeira, ele quer saber o seguinte, Paulo: o período de graça, que é aquele em que o segurado não contribui, mas fica vinculado ao INSS, é contado para efeito de aposentadoria? Não. Para efeito de aposentadoria, não. Ele é contado apenas para efeito de concessão de benefício, como auxílio-doença, entendeu? Mas para efeito de aposentadoria não se conta esse tempo. Conta para concessão do benefício, mas não como tempo de serviço. Paulo, a gente tem ainda algumas perguntas, eu vou continuar já, mas nessa semana a gente vai dar continuidade à sequência que a gente estava fazendo no ano passado, que é falar sobre benefícios previdenciários. Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria por invalidez. É um direito de algumas pessoas em algumas circunstâncias, mais do que isso, é o sonho de muitas pessoas, mas a gente vai ver direitinho como funciona na reportagem. Olha só. Rosemary trabalhou durante muitos anos como caixa executiva em uma agência bancária. Na função, precisava desenvolver alguns trabalhos feitos manualmente. O esforço logo deixou as dores nos braços.
E naquela época não existia maquinário para contar cédulas. E o volume, a inflação alta, o volume de cédulas eram muito grandes e a gente tinha que contar tudo na mão, né? Tudo manual. E diversas vezes eu chegava em casa com a minha mão dormente, sentia bastante dores no polegar principalmente. E isso aí, com o tempo, foi se agravando. Ela passou por 2 afastamentos para tentar se reabilitar, mas logo foi diagnosticada com a síndrome do túnel do carpo, que a fez se afastar do trabalho. Depois de algumas tentativas de recuperação com fisioterapia e remédios, Rosemarie, enfim, conseguiu a aposentadoria por invalidez. Olha, foi muito, muito sofrido. É preciso muita garra, muita coragem e persistência, porque muitas vezes é desconsiderado pelo fato de você não ter cicatrizes, você não ter um ferimento que te mostre sangramento e tal, que mostra a doença, somente através de exames. E nem todo médico perito considerava na época. Quem recebe a aposentadoria por invalidez tem que passar por perícia médica de 2 em 2 anos, senão perde o benefício. Ela deixa de ser paga quando o segurado recupera a capacidade de trabalho. Para ter direito, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência Social por no mínimo 12 meses, no caso de doença. Se for acidente de trabalho ou de qualquer outro tipo, esse prazo de carência não é exigido, mas é preciso estar inscrito na Previdência Social. A aposentadoria foi crucial na vida da bancária, que sentiu diminuir os efeitos da doença. Agora, se eu te disser que eu estou livre da doença, realmente não está, porque uma vez adquirida é para sempre. O que é que acontece? Eu passei a não ter o estresse diário que existia antes, nem pressão dentro do trabalho, porque sempre isso acontece, né? A gente sabe, todo mundo que trabalha sabe que tem metas a cumprir e essas metas muitas vezes ocasionam um grau de estresse altíssimo. E no meu caso, graças a Deus, eu estou me sentindo mais tranquila, né? Aproveitando um pouco mais a minha família, coisas que antes a gente não tinha tempo para isso. Então, assim, sem dúvida, me fez melhor, ficar bem melhor. Paulo, uma dúvida de muitos telespectadores nossos que mandam pergunta para a gente sobre essa aposentadoria às vezes ele se aposentou por causa, no caso dela, de ler. Né? Mas se ela arrumar um outro emprego, numa outra função que não tem essa limitação, por exemplo, dos ombros, e ela voltar a contribuir, ela perde a aposentadoria? Exatamente. No caso, hoje, nós temos o setor de reabilitação profissional no INSS. Geralmente, quando a pessoa, no caso de Ler Dort, o pessoal entra com pedido de auxílio-doença e eles são submetidos a uma reabilitação profissional, ou seja, eles serão treinados para exercerem outras funções. Nesse caso, perde a aposentadoria? Perde. Primeiro, ela está em auxílio-doença. Agora, se ela estiver aposentada por invalidez e voltar a trabalhar, o INSS descobrir que ela voltou a trabalhar, ela perde a aposentadoria. Qualquer função que seja. Qualquer função que seja. A gente separou aí umas informações adicionais sobre a aposentadoria por invalidez com relação a pagamento e quem tem direito. Olha aí. Se o trabalhador estiver recebendo auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez será paga a partir do dia imediatamente posterior ao benefício. Se não estiver, o pagamento começa a partir do 16º dia de afastamento da atividade. Os outros segurados começam a receber a partir da data da incapacidade ou a partir da data de entrada do pedido. Isso quando feito mais de 30 dias depois do afastamento do trabalho. A aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário de benefício, caso o trabalhador não esteja em auxílio-doença. Vale lembrar a todo mundo que se você perder alguma informação, né, Paulo, porque são muitos detalhes, só entrar no nosso site depois, conferir novamente os vídeos aqui da nossa conversa e tirar a dúvida. Caso contrário, só escrever pra gente aqui. Manda um e-mail de novo. Que Exatamente. Tá aqui. Vou continuar com as perguntas, Paulo, o pessoal de casa que mandou pra gente. A Lucilene Silva. Se uma empregada doméstica trabalhou na véspera do Natal, dia 24, a patroa estava obrigada a conceder folga no próprio dia do Natal? Aí ela pergunta, a minha patroa vai precisar do meu trabalho no final de semana, como ela deve me pagar? Olha, o dia 25 de dezembro, Patrícia, é feriado nacional. Sim. Então a categoria tem direito. Se por acaso a patroa solicita que a empregada trabalhe naquele dia,
ela tem que dar uma folga para compensar esse dia ou pagar esse dia em dobro. Ou seja, o dia 24 ela podia trabalhar dia mesmo, 24 é um dia normal, não é feriado, nada. Exatamente. A questão do final de semana, o domingo que ela trabalhar tem que ser pago em dobro. E o que exceder de horas trabalhadas no sábado é pago em hora extra. Não tem problema. Leonardo Mendes Marques, uma pessoa que é contratada para cuidar de uma cadeirante, deve ser regida pela CLT ou por uma legislação especial? Ela é regida pela Lei 8.859, que é a lei da categoria dos empregados domésticos. A Patrícia Mecharaque de João Pessoa, sou aposentada por LERDORT, lesão relacionada a acidente de trabalho. Tenho direito a algum adicional na minha aposentadoria? Esse é assunto de hoje. É até pertinente essa pergunta, porque está relacionada com a nossa matéria. O adicional de 25% é concedido ao aposentado por invalidez que necessite do contato permanente, do auxílio permanente de uma terceira pessoa. No caso que tem LERDORT, não há necessidade. Não vejo necessidade. Paulo, obrigada pelas respostas de hoje. Na semana que vem a gente se encontra aqui novamente para falar de direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários com algum tema aí que seja comum a muitas perguntas dos telespectadores. O tema será sobre o LOAS, que é exatamente um benefício por incapacidade. Né? É o benefício assistencial. Vamos dar sequência então. Paulo Souto determinou, eu estou fazendo, eu quero saber @cabobranco.tv.br, eu quero saber @paraíba.tv.br, são os nossos contatos. Pode escrever para a gente. Obrigada, querido. Até semana que vem. Tá? Uma boa semana para você. Para você também. Tá, um abraço.